E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, todos comemoram o acerto da campanha de Beatriz, menos a mimada da Bia. A invejosa observará de longe Beto se aproximando de Beatriz. E desesperada, com medo de Beto reatar um namoro com a rival, Bia fará de tudo para sabotar o lançamento da campanha publicitária. Bia convence Basílio a sabotar o produto que Glorinha vai passar nos cabelos de Beatriz. Basílio perguntará se o produto colocará em risco a vida de sua amiga. Mas Bia avisa que não, que será apenas para atrapalhar o lançamento da nova garota propaganda da perfumaria. Basílio aceita ajudá-la e, mais tarde, Juliano apresenta um novo sabonete da perfumaria carioca no programa do Alfredo Honório, junto de Beatriz. E quando Beatriz aparece em frente às câmeras para ser entrevistada, o pior acontece e a jovem desmaia ao vivo. Todos entram em pânico com o vexame e Beatriz é levada às pressas para o hospital. É nesse momento que Basílio se desespera e se culpa por ter feito mal à sua amada. O rapaz furioso dará uma lição na mimada da Bia e, sem querer, descobre o pior segredo da família Alencar. Maristela, ao descobrir que Basílio deu um susto em sua neta, a vilã se voltará contra o rapaz. E Basílio, sem alternativas, irá se aliar a Zélia, e os dois vão tocar o terror na vida de Maristela e Juliano. Isso tudo poderá acontecer após, finalmente, a agência de Raimundo acertar na campanha publicitária da Beatriz, com a ajuda de Beto. O rapaz tentará se reaproximar de sua amada e deixa claro para Beatriz que para ele nada mudou entre eles. Bia observará de longe os dois conversando e, morrendo de inveja da rival, ela pensa consigo mesma: se essa criaturinha pensa que vai roubar o Beto de mim e ainda se dá bem sendo garota propaganda da empresa da minha família, ela tá muito enganada. Ardilosa, Bia tem uma ideia e, se aproximando de Juliano, ela diz: Papi, eu acho que a Beatriz tem que mudar o visual para a campanha. Juliano acha uma boa ideia, mas pergunta o que seria essa mudança exatamente. E Bia aconselha o pai a propor a Beatriz que ela alise os cabelos. Juliano, manipulado pela filha, aprova a ideia e, em seguida, vai atrás de Beatriz e propõe a ideia. Beatriz, ao ouvir o pedido de Juliano para alisar os cabelos, ela se sente ofendida e avisa a Juliano que não aceita a proposta. Juliano, contrariado, fala: Olha aqui, Beatriz, o contrato que a gente tem, existe uma cláusula bem clara, onde a imagem da nossa garota propaganda, enquanto valer o contrato, tem que estar sempre impecável e faz parte dessas mudanças. Beatriz, com ódio, retrucará: Eu não aceito essa proposta absurda. Glorinha, que está do lado da amiga, acalma Beatriz e diz: Calma, Beatriz, pra tudo tem um jeito. Não precisa alisar o cabelo de forma definitiva. Eu conheço várias técnicas. E Juliano retruca: Escute a sua amiga Beatriz. Caso contrário, você já viu a multa milionária da quebra de contrato? Glorinha tenta remediar a situação e diz: Já sei, eu tenho uma ideia. Eu posso ficar responsável pelo seu cabelo, Beatriz, sempre que você for nas entrevistas. Glorinha, olhando para a amiga, tranquiliza e avisa que o produto que ela vai usar no seu cabelo não vai prejudicar e nem alisá-lo definitivamente. Beatriz então concorda e Juliano avisa: Ótimo, amanhã teremos a nossa primeira entrevista no programa do meu amigo Alfredo Honório. Será o lançamento do novo sabonete e, claro, vamos apresentá-la como a nossa nova garota propaganda. Enquanto isso, Bia, ao saber que seu plano deu certo, ao chegar em casa, ela procura Basílio e pergunta ao motorista: Ô Basílio,
eu fiquei sabendo que você é amigo da Beatriz, não é mesmo? Aliás, é apaixonado por ela. Basílio, sorrindo, confirma. Sou sim, a gente cresceu junto. E Bia vai direto ao assunto. É o seguinte, Basílio, eu quero separar de vez a Beatriz e o Beto. E para isso, eu preciso que você me ajude a sabotar a campanha da perfumaria. Basílio, curioso, pergunta: mas você quer prejudicar os negócios do seu pai só para separar os dois? A mimada então diz: é o Beto que tá em jogo. Se essa campanha der certo, a Beatriz e o Beto vão se aproximar de novo. E isso eu não vou suportar. Basílio se interessa e pergunta o que ele precisa fazer. E Bia entrega ao motorista um frasco pequeno com um líquido e avisa que ele misture no produto que a Glorinha vai usar nos cabelos da Beatriz. Basílio, preocupado, pergunta se o produto colocará a vida de sua amada em risco. E Bia avisa que não, que ela comprou na farmácia e garante que o produto vai apenas causar um mal-estar e atrapalhar o lançamento da rival no programa de TV. No dia seguinte, momentos antes de começar o programa do Alfredo Honório, Basílio vai até o camarim onde está Beatriz. O rapaz vai com o pretexto de desejar boa sorte para a amiga, e quando tem uma oportunidade, ele despeja o produto do frasco que a Bia lhe deu, no creme que a Glorinha está passando no cabelo de Beatriz. Momentos depois, Beatriz e Juliano entram no palco, e no momento que Alfredo começa a entrevistar os dois, Bia começa a passar mal. Alfredo, sem perceber, faz perguntas a Beatriz, e ela começa a perder a consciência aos poucos. E o apresentador, sem jeito, refaz a pergunta para a moça. É quando Beatriz desmaia na frente de todos, causando o maior vexame no lançamento da campanha da perfumaria. Beto ajudará a socorrer Beatriz. A mocinha vai parar no hospital. Já Basílio, ao assistir o programa, se desespera com o mal que causou a Beatriz. E ao encontrar Glorinha na pensão, ele pede notícias de sua amiga. A moça, sem rodeios, diz: a Beatriz teve uma reação alérgica fortíssima a um produto que foi passado no cabelo dela. Ela tá muito mal, sabe, Basílio? E sabe o que é mais estranho? O rapaz, sem jeito, abaixa a cabeça. E Glorinha dispara: o estranho é que a única pessoa que entrou naquele camarim foi você. Basílio justifica: mas ela teve uma alergia, isso é normal. Glorinha retruca: eu já usei esse produto uma vez nela e posso afirmar que ela não tem alergia a ele. Basílio tenta disfarçar e diz: você nunca foi com a minha cara, né, Glorinha? Agora a culpa de tudo de ruim que acontece com a Beatriz é minha. Glorinha, sem se intimidar, retruca: você não me engana. E agora a Beatriz está mal por tua culpa. Basílio sairá enfurecido e vai atrás de Bia. Com sangue nos olhos, ele avisa a mimada: se alguma coisa acontecer com a Beatriz, você vai se ver comigo. E eu não tô brincando, eu acabo com você. Bia, com medo do tom de voz de Basílio, ela começa a se sentir mal. E Maristela, ao ver a neta na sala, percebe que ela não está nada bem e pergunta o que houve. Bia então diz: aquele motorista, vó, o Basílio, ele me ameaçou. Maristela, ao ficar por dentro de toda a situação, indignada, ela demite Basílio e ainda o ameaça, dizendo que tem ele nas mãos e que ele não ouse pisar nunca mais naquela casa novamente. Zélia chega bem na hora e vê os dois discutindo do lado de fora. Ardilosa, ela se esconde e escuta Basílio chantagear Maristela, dizendo: a senhora quem tá nas minhas mãos, eu entro e saio dos lugares sem ser notado.
É essa a vantagem de ser um ninguém como eu. Eu andei visitando a sua empresa algumas vezes, escondido, sabe? E descobri um podre bem interessante, seu e do seu filho. Maristela fica indignada. Eu ameaça. Você tente abrir o bico. É sua palavra contra a minha. Agora saia daqui. Zélia segue Basílio e quando vê o rapaz sozinho, ela se aproxima e diz: Quer dizer que você também sabe os podres daquela família? Basílio, desconfiado, diz: E o que a senhorita quer comigo? Zélia então diz: Eu quero me vingar deles, assim como você. E se você me ajudar, a gente vai ficar muito rico. Eu já vi que você é um rapaz ambicioso. Basílio, interessado, pergunta: E o que eu tenho que fazer? Zélia, sorrindo, diz: Primeiro, a gente precisa conversar, sabe? Trocar as informações que já temos, não é mesmo? Após conversarem, Zélia se aproxima do rapaz e, em voz baixa, revela todo o seu plano. Em seguida, Zélia falará ao telefone com um cúmplice misterioso e avisa que está prestes a descobrir todo o segredo que envolve o passado de Clarice. Já Basílio dá início ao plano dos dois e faz uma pequena viagem. Já Glorinha pede ajuda a Marlene para que ela descubra escondida no laboratório da perfumaria carioca qual os componentes do creme que ela passou nos cabelos de Beatriz. Marlene aceita ajudar e Glorinha entrega o pote com o resto do produto que usou no cabelo da amiga. No dia seguinte, para a surpresa de Glorinha, Marlene entrega o resultado dos testes, onde confirma que no produto tinha uma alta quantidade de formol. Glorinha fica em choque e agradece a ajuda. Em seguida, ela procura Beto e avisa ao rapaz que sabotaram a Beatriz e acredita que foi Basílio. Beto, decidido a ajudar Glorinha a desmascarar Basílio, ele vai em algumas farmácias. É quando, em uma delas, o atendente confirma que vendeu uma certa quantidade de formol para uma moça rica, filha do dono da perfumaria carioca. Beto fica furioso e Glorinha, pensativa, fala para ele: Ela teve a ajuda de Basílio, porque ele foi o único que entrou no camarim ontem. Enquanto isso, Basílio retorna da sua viagem e procura Beatriz. A jovem, a essa altura, já estará sabendo que o rapaz a prejudicou e ficará com ódio dele. Basílio se desespera com o desprezo de sua amada e, como prova de amizade, ele revelará a Beatriz que fez isso para ganhar a confiança da família Alencar e descobrir o que houve de verdade com Clarice. É então que Basílio traz Zélia e entrega todas as provas que ele foi atrás do passado de Juliano nas mãos de Beatriz. A jovem finalmente descobre que, na verdade, Clarice é uma vítima de Maristela e Juliano. A mocinha então olha uma fotografia da verdadeira mãe da Bia e diz: Eu já vi essa mulher em algum lugar. Basílio diz: Ela é a verdadeira mãe da Bia. O canalha do Juliano matou ela. Parece que ela queria que ele casasse com ela e assumisse a filha. A Bia, que na época já era nascida. Beatriz, em choque, pergunta como ele sabe de tudo isso. E Basílio diz: Eu fui atrás de uma antiga secretária da perfumaria. Ela me confessou que, na época, ela tinha um caso com o motorista da família, que fazia esses serviços sujos. Ele contava tudo pra ela. Foi ele que se livrou do corpo dessa tal de Valéria. Beatriz fica horrorizada e, olhando para Basílio, ela pede que ele continue a história. Basílio então revela: A tal da Zélia me procurou, querendo um aliado. Ela me disse que a Clarice entrou para a família depois que foi atropelada e perdeu a memória. A dona Maristela e o seu Juliano criaram uma vida falsa para ela, a troco de que eu não sei. Mas a secretária que eu fui atrás
Ela me disse também que o acidente da tua mãe foi na mesma noite que a mãe da Bia morreu. Talvez a Clarice viu tudo, né? Beatriz concorda e diz: isso faz todo sentido, Basílio. A mocinha olha para a fotografia da verdadeira mãe da Bia e diz: sabe, Basílio, agora que eu sei a história da Bia, eu só consigo ter pena dela. Na mesma hora, Dona Arlete chega na sala e diz: essa foto é da minha filha. O que você faz com ela, Beatriz? Basílio arregala os olhos e Beatriz, ao perceber que, na verdade, Juliano matou a filha de sua amiga, ela pede que Dona Arlete seja forte e conta para ela tudo o que acabou de descobrir. Dona Arlete, revoltada, decide ir até a polícia e Beatriz aconselha: Dona Arlete, eu preciso que a senhora confie em mim. A gente não pode ir na polícia agora. Aquela gente compra todo mundo, inclusive a polícia. Dona Arlete, com ódio, pergunta: e o que a gente vai fazer, minha filha? Vai ficar de braços cruzados? Basílio então diz: Beatriz, por mais que eu não goste daquele Beto, eu acho que só ele vai poder te ajudar. Ele trabalha num jornal, não é mesmo? Beatriz, olhando para Dona Arlete, diz: Dona Arlete, eu vou espalhar todos os crimes daqueles dois pro Rio de Janeiro todo. A gente vai fazer justiça por sua filha, não se preocupe. Dona Arlete, confiante, diz: depois que a poeira baixar, eu finalmente vou poder conhecer minha neta. Pelo menos ainda tenho ela. Beatriz então junta todas as provas, leva até Beto e pede ajuda ao rapaz. Beto, ao saber do que se tratava, ele fica horrorizado e diz: Beatriz, antes de publicar tudo isso, a gente tem que dar um jeito de tirar sua mãe daquela casa. Ali não vai ser mais seguro para ela. Beatriz então diz: Beto, você publica a matéria, que eu dou um jeito de falar com a minha mãe, longe daquela família. Beatriz então tem uma ideia e, em seguida, convida Clarice para uma conversa no Clube Gente Fina. E, ao chegar lá, as duas ficam sozinhas. Clarice, curiosa, pergunta: e então, Beatriz, o que você tem de tão importante para me falar? Nesse momento, Dona Carmen entra e Clarice começa a sentir uma forte dor de cabeça. Clarice então diz: eu acho que já vi a senhora em algum lugar, mas não consigo me lembrar onde. Clarice tira da bolsa seu remédio e Beatriz, na mesma hora, toma da mão dela e diz: a senhora não pode tomar mais esse remédio. Nesse momento, Zélia aparece acompanhada de Basílio e diz: Clarice, confia em mim. Esse remédio que você toma todos esses anos só prejudica a sua memória e causa essas dores de cabeça que você tem. Clarice, sem entender nada, diz: o que você está dizendo, Zélia? Foi o próprio Dr. Pimenta que me passou. Tomo ele há anos. Beatriz então se apresenta a Clarice como sua filha e relembra à mãe todo o seu passado. Clarice, incrédula, diz: Zélia, isso é verdade, minha irmã? Zélia confirma e diz: eu não sou sua irmã. Eu só aceitei essa farsa todos esses anos porque eu também estou aqui atrás de vingança. A Maristela mandou matar o meu primeiro marido assim que descobriu que ele era filho bastardo do Alencar, o marido dela. Nesse momento, Beatriz começa a cantar para Clarice a música de ninar que elas sempre cantavam juntas quando Beatriz era pequena. Clarice começa a ter algumas lembranças do rosto de Beatriz quando criança. As duas se emocionam e Dona Carmen diz: a cabeça de uma mulher faz dela uma rainha. Você sempre falava isso, Clarice. Clarice, emocionada, diz: eu preciso lembrar de tudo, porque se a Maristela e o Juliano roubaram a minha vida de mim por todos esses anos, eles vão pagar caro.
Zélia então diz: minha querida, eu descobri que o Juliano está roubando a empresa e colocou uma fortuna em uma conta usando seus documentos originais, hein? Aproveite isso e use cada centavo para ferrar com eles, porque agora é você quem manda, Clarice. Beatriz então diz: a essa hora eles já começaram a pagar por tudo. O Beto já deve ter vazado no jornal a matéria com todos os crimes daquela família. Clarice então decide ficar na pensão com Beatriz, até recuperar a memória completamente. E Zélia e Arlete formalizam a denúncia contra Juliano e Maristela. Os dois vilões são surpreendidos com a chegada da polícia em casa e recebem voz de prisão. Já Clarice passa a tomar conta de toda a fortuna da família, e Beatriz faz o maior sucesso como a garota propaganda da perfumaria carioca. Já Bia finalmente começa a se arrepender por todo o mal que fez a Beatriz e entrega para Beatriz toda a armação que fez com Basílio e Maristela para separar ela de Beto. Bia fica tão mexida com a história da verdadeira mãe que procura Dona Arlete para saber mais sobre a sua mãe biológica. Já Beatriz pede perdão a Beto por não ter acreditado nele e decide romper a amizade com Basílio. Beatriz e Beto voltam a namorar. E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice vai parar no hospital. A mãe de Beatriz começará a passar muito mal e Juliano receberá do médico a pior notícia. O doutor Antônio dirá: seu Juliano, após uma bateria de exames, posso afirmar que a sua esposa faz uso de medicamentos fortes e isso arruinou com o fígado dela, e a situação é bem grave. Juliano, preocupado, pede que o médico gaste o que for preciso no tratamento de Clarice, pois dinheiro não é o problema. É então que o médico avisa que Clarice precisará de um doador compatível, pois só uma doação de fígado a salvará. E, infelizmente, tem que ser o quanto antes. Juliano se desespera e o médico, olhando para ele, aconselha: o senhor fique tranquilo, porque, pelo que eu vi, vocês têm uma filha, não é mesmo? Ela pode ser a doadora, porque com certeza é compatível. Nesse momento, Juliano olha para Maristela e a vilã o encara com um olhar intimidador. E ao ficar sozinha com o filho, ela avisa: a nossa Beatriz não é filha biológica da Clarice, mas a gente pode usar o problema de coração da Bia para não levantar suspeitas, e assim ela não precisa fazer nenhum exame de compatibilidade. Juliano então diz: a Clarice tem uma filha biológica. Se a situação dela é grave, eu vou ter que procurá-la. Maristela, indignada, responde: você nem pense em ir atrás da filha bastarda da Clarice. Essa menina ficou no passado. Se a Clarice lembrar de tudo, ela vai arruinar com a nossa vida. Ou você já se esqueceu que ela testemunhou o que você fez com a verdadeira mãe da Bia? Juliano, no entanto, não aceitará ficar de braços cruzados e insiste que, se for preciso, ele vai atrás da filha biológica de Clarice. Já Maristela encurrala o filho e o ameaça: se você colocar o futuro da nossa família no lixo por causa dessa Clarice, eu juro que eu lhe deixo sem nada e acabo de vez com a Clarice. A tua mulher já nos trouxe problemas demais. Juliano fica indignado e, sem se intimidar, ele planejará algo contra a própria mãe. E o maior segredo da novela finalmente será revelado. No entanto, Clarice, ao descobrir toda a verdade, dará o pior castigo a Maristela e Juliano. E uma pessoa acabará morrendo. Isso tudo poderá acontecer
quando Clarice, depois de passar muito mal, foi levada às pressas para o hospital, pegando a todos de surpresa. O médico informará a família que Clarice precisará de um fígado novo, com urgência. Bia, que estará no local, se oferece para ser a doadora, mas Maristela intervém e justifica que a moça tem problema no coração e ela prefere não arriscar. O médico, então olhando para Zélia, ele pergunta: "E a senhora? O que a senhora é da paciente? Por acaso é alguma parente?" Nesse momento, Bia interrompe Zélia e diz: "As duas são irmãs. Tia, a senhora pode ser a doadora, não é mesmo, doutor?" Zélia olha para Maristela e Juliano sem saber o que responder. E Maristela, ardilosa, se aproxima e fala: "Infelizmente, a Zélia não pode ser a doadora. Até onde eu sei, a tua tia tem diabetes, Bia. Não é mesmo, Zélia?" Zélia, ainda em choque, confirma e fala que infelizmente não poderá ser a doadora. Juliano se desespera e mais tarde, sozinho com a sua mãe, ele avisa: "Mamãe, a Clarice não vai aguentar muito tempo. Eu preciso achar esse doador com urgência. Nem que para isso eu tenha que encontrar a verdadeira filha da Clarice." Maristela arregala os olhos e, se aproximando do filho, ela alerta: "Você nem pense em ir atrás daquela bastarda, da verdadeira filha da Clarice." Juliano, preocupado, questiona: "E se não tiver uma outra alternativa? E se essa menina for a única esperança da Clarice?" Maristela, sem pensar duas vezes, ela retruca: "Deixe que a Clarissa morra. Pronto, se esse é o único modo de salvar a Clarice, então eu prefiro que a tua mulher não sobreviva do que arriscar que você seja preso e leve para a lama o nome da nossa empresa." Juliano fica indignado ao escutar tudo aquilo e Maristela ameaça: "Olha aqui, Juliano, se você desenterrar o passado da Clarice, ela vai se lembrar de tudo, inclusive do que você fez com a verdadeira mãe da Bia. E isso vai ferrar com a gente. Eu não vou admitir uma coisa dessa. Eu passo por cima de você, se for preciso. Não duvide." Juliano fica com ódio de Maristela e sai logo em seguida. Enquanto isso, Zélia, curiosa, vai até a empresa à procura de informações sobre o passado de Clarice. Ela entra escondida na sala de Juliano e começa a mexer nas gavetas. É quando ela escuta a voz de Juliano se aproximando da sala. Zélia, com medo, se esconde, esperando o melhor momento para ir embora. Juliano entra na sala acompanhado do gerente do banco. O vilão faz novamente outros cheques com valores altíssimos para depositar na conta que ele criou no banco no nome de Clarice. O gerente do banco estranha e comenta: "Me desculpe a curiosidade, mas eu tenho que perguntar. O senhor está sendo ameaçado? Desculpe a indiscrição, mas é que ultimamente você tem depositado valores altíssimos nessa conta que você criou no nome de Clarice Dourado." Juliano, sem paciência, diz: "O senhor nunca mais pronuncie esse nome aqui dentro. E não, eu não estou sendo ameaçado. E o senhor está aqui para fazer o teu trabalho e não para ficar fuçando na minha vida, não é mesmo?" O gerente do banco se desculpa e sai logo em seguida. O vilão, ao ficar sozinho, fala consigo mesmo: "Eu vou pegar cada centavo dessa empresa. Vamos ver quem vai dar as cartas agora, dona Maristela." Zélia escutará tudo escondida e ficará em choque. É quando Juliano faz um telefonema misterioso. Na ligação, Juliano diz: "Eu gostaria de falar com a Beatriz Dourado, filha de Clarice Dourado.
ela por acaso está? Zélia fica em choque ao ouvir aquilo. E do outro lado da linha, a avó de Clarice responde: Quem é você? O que você quer com a minha neta? Me diga. Juliano, de forma bem direta, fala: É o seguinte, eu irei direto ao ponto. Acontece que eu sei o paradeiro da Clarice, a mãe de Beatriz. A avó de Beatriz, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fica em silêncio. Já Juliano continua falando: Minha senhora, a mãe da sua neta está muito mal no hospital nesse momento. Ela precisa de um transplante de fígado e, pela urgência do caso, só a tua neta pode salvá-la. A avó de Beatriz, em choque, desliga a ligação sem falar nada. E ainda sem acreditar, ela liga para a pensão e conta tudo ocorrido para sua neta. Beatriz fica incrédula com a notícia e, ao desligar o telefone, ela desabafa com Glorinha. E olhando para sua amiga, pergunta: E agora, Glorinha? Será mesmo que isso é verdade? Será que a minha mãe está mesmo no hospital, correndo risco de vida? Glorinha encoraja a amiga, dizendo: Beatriz, você tem que ir nesse hospital antes de qualquer coisa, para saber exatamente o que está acontecendo. Beatriz concorda e, ao se aproximar da amiga, ela avisa: Você tem razão, vai que isso é um plano daquela família para saber o meu paradeiro. Enquanto isso, Juliano, preocupado, fala consigo mesmo: Aquela velha desligou o telefone na minha cara. Mas o recado tá dado. Se essa filha bastarda da Clarice não me procurar, eu vou até Petrópolis, atrás dela, naquele orfanato. Juliano então sai às pressas para visitar Clarice no hospital e ver como a sua mulher estava. E Zélia, ao ficar sozinha novamente na sala, ela pega uma foto que ela guarda consigo escondido e, olhando para a foto de um homem, ela diz: Eu vou descobrir cada podre dessa família e vou destruir todos eles. Eu vou me vingar pelo que fizeram com você, meu amor. Zélia então começa a procurar qualquer pista do passado de Clarice. E é então que ela encontra a chave do armário, onde Juliano guarda todas as lembranças do passado de sua mulher, inclusive os documentos originais de Clarice. Em seguida, ao juntar todas as informações que ela precisava, Zélia vai ao orfanato, onde a avó de Clarice mora. Ardilosa, ela finge estar interessada em adotar uma criança. Zélia entra na casa e ganha a simpatia da avó de Beatriz. É quando ela vê na sala uma fotografia de Beatriz. Imediatamente, incrédula, ela pergunta: Que moça linda! A da foto é por acaso a tua filha? Dona Carmen responde: Essa é a minha neta, um amor de menina, mas infelizmente não está aqui. Zélia olha para o lado e vê uma foto de Clarice e tem a confirmação que a Beatriz é a filha da Clarice. Zélia fica em choque ao descobrir tudo aquilo e finge uma dor de cabeça, dizendo estar passando muito mal, e promete voltar outro dia para conhecer melhor o orfanato. Zélia volta imediatamente para o Rio de Janeiro e, ainda abalada com a descoberta, ela decide procurar Beatriz e contar toda a verdade sobre o sumiço de Clarice por todos esses anos. Zélia também faz uma confissão a Beatriz sobre a história do seu primeiro marido. Beatriz fica em choque ao saber de tudo aquilo. É então que as duas armam um plano para fazer Juliano e Maristela pagar por todos os crimes que já cometeram. As duas vão até o hospital encontrar Clarice. E Zélia, sem perder tempo, revela a Clarice toda a verdade. Clarice, ao se levantar, ela olha para Beatriz emocionada e diz:
Isso tudo que vocês estão me dizendo é terrível. Beatriz afirma. Eu sei que a senhora não lembra do seu passado, mas eu vou te ajudar a relembrar tudo de novo. Zélia então faz um pedido a Clarice, dizendo: Querida, eu preciso que você nos acompanhe até o meu apartamento. Assim você vai saber quem é a Maristela e o Juliano de verdade. Clarice pergunta: Mas como? Eu não tive alta ainda. Zélia responde: Eu já falei com o médico e ele disse que você está aqui só para observação, mas que você pode sair quando bem quiser. A única coisa que você precisa fazer é voltar de vez em quando para os acompanhamentos rotineiros até o dia do transplante, porque infelizmente essa parte da tua doença é verdadeira. Beatriz a tranquiliza, dizendo: A senhora não se preocupe, que no que depender de mim, eu serei a doadora. Clarice, assustada, diz temer por Beatriz, dizendo que se por acaso a Maristela e o Juliano foram capazes de fazer tudo aquilo para afastar as duas, eles também serão capazes de fazer muito mais. Zélia confirma, dizendo: Eu sei muito bem. Hoje você vai saber a minha história. Eu só aceitei ir passar por sua irmã todos esses anos porque eu precisava me aproximar deles. Precisava de provas para me vingar do mal que me fizeram também no passado. Na sequência, Zélia coloca seu plano em ação. Ela vai até a mansão dos Alencar. Ao entrar, ela dá de cara com Maristela. A vilã, sem rodeios, pergunta: O que você veio fazer na minha casa, sua vigarista? Zélia, com deboche, responde: Olá pra você também, minha querida. Cadê teu filho? Eu preciso falar com vocês dois. Maristela, com ódio, avisa: Não te interessa. Saia da minha casa agora. Você não é bem-vinda aqui quando a Clarice não está. Nesse momento, Juliano chega e Zélia avisa: Que bom que você chegou. Eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Espero os dois no meu apartamento em meia hora. Maristela, alterada, retruca: Quem você pensa que é? Para me dar ordens. Zélia não se intimida e ameaça: Se você e o seu filho não forem, eu garanto que eu tenho provas suficientes para ferrar os dois. Maristela e Juliano se olham na mesma hora e Zélia vai embora logo em seguida. Minutos depois, a campainha toca. Zélia, com deboche, abre a porta e diz: Entre, queridos, eu estava esperando por vocês. Maristela, sem rodeios, fala: Diga logo o que você quer, sua vigarista, que eu não tenho tempo a perder com você. Juliano, com sangue nos olhos, avisa: Você estava blefando, não era mesmo? Você não tem nada contra a gente. Então diga logo o que você quer. Zélia então tira de sua bolsa os documentos originais de Clarice. Juliano, indignado, pergunta: Como você conseguiu esses documentos da Clarice? Você por acaso mexeu nas minhas coisas? Foi isso? Zélia, com ironia, fala: Calma, eu nem comecei ainda. Isso aqui não é nada comparado ao que eu preparei para vocês dois. Maristela, assustada, então fala: Eu sei que você quer dinheiro, não é mesmo? E fale o valor para que você suma das nossas vidas. Zélia continua falando: Eu não quero nenhum dinheiro. Eu só queria perguntar: Cadê a verdadeira mãe da Bia? Vocês enterraram ela aonde? Foi no mesmo lugar do meu Walter. Maristela arregala os olhos e ameaça: Você não sabe com quem você está se metendo. Zélia diz: Eu sei que você mandou matar o Walter. Eu era a mulher dele na época. Eu vi de longe, naquela noite, o Walter entrando em um carro com o seu motorista. Depois daquela noite, o meu marido sumiu. E eu nunca me conformei.
Eu sabia que a sua família tinha alguma coisa a ver com o sumiço dele. Até que então eu descobri que o Walter era o filho bastardo do teu marido. Juliano, surpreso, olha para a mãe e Maristela, possessa de raiva, confessa: eu me livrei daquele bastardo e vou me livrar de você também. Eu sou Maristela Alencar. Você acha mesmo que a polícia suspeitaria de mim? Juliano concorda e avisa: eu acho melhor você fechar o bico se quiser continuar viva. Zélia, com deboche, fala: Juliano, você já avisou a sua mãe que você faliu a empresa e transferiu todo o dinheiro para a conta da Clarice? Maristela começa a passar mal e pergunta: você teve a coragem de me roubar, Juliano? Você esqueceu que eu tenho você na minha mão? Juliano, indignado, diz: eu não tive escolha, mamãe. Você estava me pressionando com a empresa e agora queria me proibir de ir atrás da filha bastarda da Clarice. Maristela não perde tempo e ameaça: eu quero ver quando a tonta da Clarice recuperar a memória, se ela vai te perdoar por ter matado a mãe da Bia naquela noite. Tudo porque a coitada queria que você assumisse ela e a filha. Juliano interrompe a mãe e grita: a senhora não vai falar nada para Clarice. Ninguém aqui vai abrir a boca para falar uma palavra dessa história para minha mulher. Vocês entenderam? Maristela não se intimida e continua falando: o que foi, Juliano? Tá com medo? Você sabia, Zélia, que a Clarice flagrou tudo e saiu tão atordoada que foi atropelada em frente à empresa? Pois é, por sorte, e graças a isso, ela perdeu todas as suas memórias. Juliano grita com Maristela e avisa: você não ouse abrir a sua boca, mamãe. Você não tem mais nada. Tá comendo na minha mão agora. E quanto a você, Zélia, ninguém vai acreditar em uma doida feito você. Você não é ninguém. Vai ser a tua palavra contra a minha. Nesse momento, Clarice e Beatriz chegam na sala. E Clarice, com sangue nos olhos, diz: mas em mim, eu tenho certeza que a polícia vai acreditar, seu infeliz. Maristela arregala os olhos e diz: isso só pode ser um pesadelo. Eu não acredito que tudo isso está acontecendo. Juliano tenta se explicar e Clarice avisa: fique longe de mim. Agora eu quem dou as cartas. E agora eu sei que todo o dinheiro da família está na minha conta. Eu vou usar cada centavo para fazer da vida de vocês dois um inferno. E se vocês quiserem pagar para ver, continue aqui no Rio de Janeiro, que logo logo os dois estarão presos. Juliano parte para cima de Zélia, mas a irmã de Clarice, ela tinha com ela escondida uma arma, e ao pegar, ela aponta para os dois. E Juliano, ao ver a arma, ele fica apavorado. Zélia, se sentindo vitoriosa, expulsa os dois. E em seguida, Zélia e Clarice denunciam Juliano e Maristela, e os dois passam a ser foragidos. Beatriz passa a morar com Clarice na mansão dos Alencar, para ajudar a mãe a recuperar a memória. Clarice ajuda o orfanato de Dona Carmen e abre vagas na sua escola para moças pobres também. E Bia morre de inveja da relação de Clarice com Beatriz. E além disso, ela não se conforma em ser a neta de Dona Arlete. Já Clarice castiga a mimada da Bia, cortando todos os luxos dela, enquanto ela não se aproximar de Dona Arlete, a sua avó materna. Agora deixe um coração se vocês gostariam que Clarice descobrisse que Beatriz é a sua filha. Ou deixe um coração partido se vocês não gostariam que esse final acontecesse.
E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.